Gestão escolar, né? Primeiramente, para ser um gestor escolar, né? E que venha a ter sucesso, garantir que a escola alcance resultados positivos, esse gestor ele precisa estar comprometido com a educação, não é? Ele tem que alimentar esse trabalho, de forma que essa modernização ela é complexa, mas tem que envolver os funcionários, os professores, os alunos, né, dentro desse processo. E as atribuições de uma gestão democrática, ela requer habilidades, né, ela requer habilidades porque o gestor ele precisa conhecer o ambiente de trabalho, garantir um bom funcionamento da unidade escolar, né, ele precisa criar, né, esse conhecimento, essa aprendizagem, de forma que envolva todos, né, que estão dentro da escola. Com relação às atribuições, a efetividade do processo de ensino de aprendizagem, ela implica em garantir o acesso dos educandos à escola, mas sobretudo a permanência desse educando, né? E o sucesso no processo educativo, proporcionando condições favoráveis por fortalecimento de sua identidade como um sujeito de conhecimento. Para tanto, essas atribuições do gestor coordenar a elaboração, a implementação da proposta pedagógica, a sua operacionalização através de planos de ensino, articulando o currículo com as diretrizes da secretaria, incentivar a utilização de recursos tecnológicos, né? O material em si para a escola, né? Como enriquecimento dessa proposta da própria escola. Estimular e apoiar projetos pedagógicos, né? Experimentais na escola. Assegurar o alcance dos marcos de aprendizagem, né? Definidos por ciclo, série, mediante o acompanhamento do progresso do aluno, identificando as necessidades de adoção de medidas, de intervenção, para sanar as dificuldades, né, que venham surgir durante todo esse processo. Garantir o cumprimento do calendário escolar, monitorando as práticas, né, do professor, ele pode fazer isso. Acompanhar as reuniões de atividades complementares, avaliando os resultados deste processo, adotando, né, quando necessário, medidas de intervenção, articular-se com as coordenadorias regionais, os setores da SMEC, na busca de apoio técnico-pedagógico, socioeducativo e administrativo, né, visando elevar essa produtividade, né, do ensino. Com relação ao desenvolvimento do patrimônio humano, já envolve a criação de um ambiente favorável e oportunidades para a formação profissional, como pesquisas, experimentos, debate. E aí as atribuições, né, do gestor já é oportunizar e facilitar o acesso a programas de aperfeiçoamento profissional para os recursos humanos dessa escola, né? Identificar também, otimizar o potencial dos recursos humanos da escola, assegurando a integração e adotando, né, uma postura participativa, porque o gestor ele precisa ser democrático, ele precisa ser participativo, né? E buscar a participação de todos que estão envolvidos nesse processo, que fazem parte do seu ambiente de trabalho, né? Por mais humilde que seja o funcionário, ele tem muito a contribuir, né, para esse ambiente escolar, né, para que essa escola venha atingir resultados positivos, não é? Porque se essa escola fracassa, esse gestor, ele faz parte desse processo. Então,
aonde que está a falha? Será que é só dos professores? A falha é só dos alunos que não aprendem? Aos funcionários que não conseguem, talvez, né, resolver os problemas do seu dia a dia, dar conta do seu próprio trabalho? Então o diretor não tem, vamos dizer, nada a ver com o problema? Né? Então o fracasso escolar, né, é atribuído não só a um número limitado de pessoas, mas a todos que estão envolvidos ali, e inclui o gestor, esse líder, né? Com relação ao clima escolar, né, já que estamos falando de que todos têm que estar envolvidos nesse processo, o clima escolar ele já se refere a um ambiente estruturado. Esse ambiente precisa ser estruturado, precisa de um líder, né? Um líder que entenda que a participação, quanto mais participação ele tiver, né, ele vai criando essa equipe confiável, que na ausência dele, certamente conseguirá resolver determinados problemas, não é? E de tal forma que expresse, né, a responsabilização coletiva de todos na falta desse diretor, né, na falta desse gestor. Então, em relação ao sucesso de ensinar e de aprender, tem que resultar esse clima harmônico, né, produtivo, onde todos unem esforços para atingir os objetivos propostos, né, para a efetividade. E nesse caso, as atribuições do gestor escolar é gerenciar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento da legislação, normas educacionais, e pelo padrão de qualidade de ensino, né? Proporcionar um ambiente que permita à escola cumprir sua missão, objetivos, metas, fundamentado nos seus valores, né? Supervisionando o funcionamento, a manutenção dos diversos recursos de infraestrutura, promover o envolvimento da comunidade, né? Então, o gestor democrático, ele busca trazer essa comunidade, né? O entorno da escola, para dentro da escola, né? Porque a escola também pode propiciar lazer, não é? Pode buscar eventos que busquem essa comunidade para dentro, né? Para essa comunidade fazer parte deste processo, se envolver com a escola. A coordenar as ações socioeducativas desenvolvidas na unidade escolar, assegurar a visibilidade, as ações dessa unidade escolar. Então, ele tem que ser transparente, né? O gestor democrático precisa trazer essa transparência, né, de tudo o que acontece na escola, para a comunidade, para os alunos, para os funcionários, para os professores. Todos têm que saber o que acontece. Socializar os resultados das ações gerenciadas, né, reconhecendo os níveis de avanço e as dificuldades da escola, que também não adianta ficar escondendo, né, dizer que está tudo bem se não está, não é? Então, é necessário essa transparência. Expressar confiança na capacidade de eficácia da escola, né? Ele tem que ser o primeiro a acreditar nessa escola, né? Buscar isso. Com relação já às instalações e materiais, né? Considerados como infraestrutura básica para o pleno funcionamento da escola, envolvem ações de conservação, manutenção, né, e mobilização da comunidade também, de forma consciente, multiplicadora, consolidando, né, a valorização da cultura, de preservação do bem público, que a escola é um bem, né, ela tem que ser preservada, os materiais que nela do que dela fazem parte, tem que ser bem cuidado, eles têm que ser organizados. E, para tanto, aí a atribuição do gestor vai aumentando, né? Identificar, por exemplo, as necessidades e acionar mecanismos, né, a fim de proporcionar um ambiente físico adequado e pleno ao funcionamento da escola, né?
otimizar o uso de recursos financeiros que são repassados, né, à escola, destinado à aquisição de materiais, né, manutenção, instalação, então comprar materiais que a escola esteja necessitando, né, fazer aqueles reparos que sempre existem na escola, né, e agora com a escola inclusiva, né, buscar fazer rampas nas escolas, porque o aluno cadeirante, ele muitas vezes ele não tem acesso, por exemplo, a ir a um banheiro, por falta de uma rampa, não é? Ou participar de algum evento, por conta da falta, né, desses reparos que a escola precisa se modernizar, ela precisa ser de fato inclusiva, né? Então, suprir a escola com os materiais adequados que permitam, né, por exemplo, aos professores e aos alunos desenvolverem atividades curriculares diversificadas, né? Promover campanhas, programas e outras atividades de conscientização da comunidade escolar e local de preservação e conservação da escola, né? Então, uma gestão participativa de processos, né? Nessa gestão já de processos, mais participativa desse gestor, já está concebida como um gerenciamento, né, fundamentado nos princípios de cogestão, né, com o conselho escolar e com as representações e organizações associativas da escola, né, legitimando, por exemplo, a tomada de decisões numa ação colegiada, né, com diferentes níveis de responsabilidades da equipe gestora, da escola e do sistema, né, municipal de ensino, por exemplo. E as atribuições do gestor escolar já entra, nesse caso, o coordenar, o elaborar a implementação, por exemplo, do regimento escolar, né? Tem que ter um regimento escolar. Os funcionários, os professores, né? Todos, né, alunos, né, a questão do horário, esse regimento tem que existir dentro de uma escola. Gerenciar, por exemplo, o funcionamento da escola em parceria com o conselho escolar, zelando pelo cumprimento desse regimento, observando a legislação vigente, né, as normas educacionais, o padrão, a qualidade de ensino. Então, essa escola ela precisa oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos, né? Desenvolver ações educativas, né, pertinentes a cada segmento de ensino, de acordo com as normas e diretrizes do Conselho Municipal de Educação. Elaborar e implementar plano de gestão escolar alinhado ao PDE, proposta pedagógica, o regimento escolar, diretrizes, né, de ensino, discutindo com a comunidade escolar e incorporados as contribuições, né, necessárias aí. Então, as atribuições de gestão democrática, ela requer habilidades, pois esse gestor ele precisa conhecer o seu ambiente, né, desta unidade que ele trabalha, e fazer desse ambiente um ambiente harmonioso para todos, né? Ter uma equipe confiável que o ajude nesse processo, né? E os envolvidos, todos os envolvidos nesse processo devem, inclusive juntos, né, elaborar o seu PPP. Porque o PPP, ele é a identidade dessa escola. Então, se faz necessário, né, que se faça, né, reuniões, que se juntem, né, e busquem, primeiramente, uma reflexão. O que é a escola? O que esta escola pretende com aquele aluno? Transformá-lo em quê? Em que tipo de cidadão? Não é? E a partir de então, ir buscando, né, ir montando o seu PPP, de forma que venha, né, ter os objetivos claros ali. Então, na escola, os funcionários e todos devem trabalhar em equipe para atingir esses objetivos, né, que visa, além do ensino, as prestações de serviços públicos, porque o gestor, né, o democrático, ele é, antes de tudo, um servidor público, não é?
Então, o acolhimento, né, a cordialidade no conversar com as pessoas, né, no trato com as pessoas, deve existir, deve fazer parte desse gestor, né? Porque é uma prestação de serviço, né? Um aluno que está com algum problema, né, ele poder indicar, chamar essa família, né, na escola e conversar e poder indicar um tratamento, de repente um tratamento médico, né, que venha auxiliar essa família, não é? E atingindo, claro, a criança para uma melhora. Então, o PPP da escola, né, voltando a esse assunto, ele deverá inicialmente ser entendido como um processo de mudança e de antecipação do futuro, né, que estabelece princípios, diretrizes, a propostas de ação para organizar, para sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola, como um todo, no caso, né? A sua dimensão, né, político-pedagógico pressupõe uma construção participativa que envolve ativamente, né, os diversos segmentos da escola. Um país, né, de contraste como é o Brasil, né, onde convive com grandes desigualdades econômicas, sociais, culturais, né? A clareza, né, da função social da escola e do cidadão que se quer formar é fundamental para realizar uma prática pedagógica competente e socialmente comprometida. Então, esta escola ela tem que ter claro no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico, né, o que ela pretende, né, com esse aluno, para que esse aluno venha a ser participativo na sociedade, ser um cidadão crítico, não é? Então, esse PPP ele é muito importante, ele é a identidade desta escola. E esse gestor, né, democrático, ele precisa de uma equipe confiável, onde todos, né, participem dessa elaboração. Funcionários, não é? Os professores, os pais, a comunidade precisa participar. Então, o PPP ele deve estar pautado, né, na gestão democrática participativa e ter um compromisso ético-pedagógico de contribuir com a formação de cidadãos críticos, né, como eu já falei, reflexivos e criativos, capaz de mudar, né, capaz de mudar aí ou de transformar, né, mudar, de transformar mesmo, né, para melhorar essa sociedade, como eu já disse aí, né, num país tão grande como o Brasil e tão cheio de contraste, né, as desigualdades aí tão claras, né. Então é função, né, desse modelo de gestão democrática, participativa, né, viabilizar um projeto coletivo e democrático que proporcione a socialização do poder, né, o preparo da escola para o exercício da cidadania plena e o envolvimento da comunidade escolar nessa tomada de decisões, né? No PPP são descritos os passos, né, que a escola realiza e realizará na melhoria do processo ensino e aprendizagem. As ações, as características necessárias para que a instituição cumpra seus propósitos e intencionalidades na formação plena do cidadão. Então, ao contribuir, né, ao construir, melhor dizendo, né, ao construir o PPP, todos os envolvidos devem analisar os elementos básicos, né, que o constituem, que são as finalidades da escola,
a estrutura, né, organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisões, as relações de trabalho, a avaliação. Então, o desafio da escola é construir um projeto emancipatório, transformador, que valorize a cultura, a identidade da escola, né? Superando a visão, né, meramente reguladora e burocrática. Então, o gestor, né, democrático, ele tem várias atribuições, né? São muitas coisas para se fazer dentro de uma escola. E ter, né, habilidades para tanto. A escola, né, ela é complexo, né? Porque o diretor ele precisa zelar, né, por exemplo, por tudo que funciona dentro de uma escola. Não é apenas, inclusive na questão, lembrei-me agora, né, que o meu diretor disse, né, conversando com ele numa das entrevistas de gestão, ele disse, por exemplo, que no momento, no fechamento, por exemplo, de mensal, né, onde vai vir a folha de pagamento, é o dia em que ele fecha a porta lá, né, respira fundo e começa o trabalho, onde ele deixou claro que ele não pode haver erros ali, porque um erro resulta, né, se for na questão de a menos, ele vai ter que repor do bolso dele, não é? E aí fica complicado, né? Porque a escola tem vários funcionários, vários setores ali funcionando. E ele não pode errar. Mas, quando isso acontece mensalmente, né? Ele fica despreocupado, porque ele sabe que a equipe dele, né? Que está na escola, é competente para resolver um problema ou outro que ele não possa se fazer presente, né? Então ele tem essa confiança, né? Ele sabe que vão dar conta do recado, né? E muitas vezes ele comentou também, né, que a escola, né, com seu regimento interno, também precisa ser harmonioso, né? Todos têm que entender o motivo desse regimento, porque faz parte, né, de um bom funcionamento da escola. Então não é fazer o regimento de uma forma em que o funcionário, todos que trabalham na escola, né, se sintam obrigados, né, a cumprir, mas que se sintam à vontade para cumprir, porque sabe que esse regimento é para o bem de todos, é para o bom funcionamento, não é? Assim como se coloca regras para os alunos, os funcionários também têm que cumprir essas regras, né? Para que a escola caminhe para um resultado positivo, para que tudo realmente transcorra bem dentro dessa escola. Então, muitas vezes a gente observa que a questão da gestão, né, ela é complexa, né? São muitas coisas que se exigem, né, durante o dia a dia. E muitos problemas, o resultado não é de imediato, não requer um tempo para se pensar. Mas quando a escola tem, né, uma equipe confiável, tem um projeto, né, o projeto político, pedagógico, e coloca realmente esse projeto para funcionar, não fica engavetado, como algumas escolas costumam fazer, só numa necessidade, numa urgência, outra vai lá e dá aquela olhadinha meio que por cima, né? Provavelmente essa escola não está se preocupada, né? Não está com foco voltado para o aluno, porque a escola não pode se preocupar apenas em ter, né, números grandes de matrícula, mas a partir do momento em que a escola está aberta para esses alunos,
para novas matrículas, tem que se preocupar com a permanência desses alunos, sobretudo a permanência, não é? O que fazer com esse aluno que lá está? E a continuidade, né, dos professores, né, na questão aí profissional, faz parte também do processo. É a secretária da escola. É uma figura importante também, porque é ela que mexe com toda a papelada da escola, né? Ela faz, inclusive, é o primeiro contato ali com a família, né? No preencher a matrícula, né? E como diz a secretária, né, da minha unidade escolar, por exemplo, quando um aluno, um pai, né, vem buscar a transferência, ela sempre pergunta, vai para onde, por que está saindo da nossa escola, o que está acontecendo? E ela sempre pega a agenda dela e dá uma anotadinha meio ali, que discretamente, o porquê. E esses porquês, né, é levado para as reuniões de professores, né? Por que o aluno saiu? Muitas vezes o professor já sabe, mas ali no contato direto com o pai, com a família, né? Com a mãe, se descobre até mais coisas, né? E que venha colaborar, inclusive, para o melhor funcionamento dessa escola, não é? Porque o interessante é saber a raiz do problema, né? Para tentar solucionar o que acontece dentro de uma escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele é muito importante nesses momentos, né? Ele precisa estar aberto ali, né? Ser consultado. Na minha escola mesmo, o projeto ele fica sobre a mesa, né? Entrando na secretaria, tá lá. Tem a mesa do, digamos assim, dos acontecimentos, do PES, de circulares, de tudo que você está precisando, você passa ali na mesa e pega. E o projeto está ali. Então você folheta alguma coisa, porque ele é o rumo, né? Ele direciona você. Então é muito importante você perceber, né, e fazer parte de uma escola onde não está engavetado. Ele está ali. Ou é a coordenadora. Muitas vezes eu tenho dúvida de algum parágrafo ou outro. Aí eu vou atrás da coordenadora, olha, não entendi ali, né? Ela vem, me explica, né? Ou de repente pega o assunto e leva para uma reunião de final de semana, que aqui a gente faz reuniões aos sábados, né? Então a cada 15 dias a gente tem uma reunião aí aos sábados falando exatamente sobre isso, né? Os problemas que, vamos dizer assim, mais urgentes, que requerem uma solução mais rápida. E, é claro, aproveita-se essa reunião também para estar explicando ali tudo relacionado ao PPP, onde tem dúvida, se está dando certo, está aplicando, né? Porque o professor, ele tem que se adequar a esse PPP também, não é? A função do gestor participativo, democrático, ele vem justamente buscar o professor para participar desse processo, né? Lembrei-me de um caso interessante que ele comentou que o professor havia escrito, né, uma questão de matemática, que João ganhou 7 balas, né, e deu 2 para sua irmã Maria, né. Com quantas balas João ficou, né? E colocou pontinhos. João ficou com quantas, não colocou balas, né? João ficou com, aí a criança respondeu, né? João ficou contente. Aí ela olhou, contente, né? Mas ele deu a bala, né? Aí a aluna explicou, ele ficou contente porque ele ainda ficou com mais 5 balas, professora. Mas ela não tinha colocado o resultado de 5 balas, né? Aí essa questão foi interessante porque a coordenadora, o gestor, ele levou essa questão para a gente discutir como que ocorre, né, o conhecimento na cabecinha da criança, né? Então, os segmentos são fases, são idades etárias diferentes.
Então é importante o professor ter esse olhar também voltado para essa idade, né, para essa faixa etária, né, e ter esse diálogo com a criança, né, de acordo com a faixa etária que ela está, o professor ter essa compreensão, esse entendimento. Então ele também precisa mudar o seu jeito, a sua forma, né, de avaliar essa criança, né, apenas colocar está errado, porque o João está contente, né? O João, ela, no caso, como a coordenadora explicou, né? Até o mesmo gestor, né? João está com, né, os pontinhos, balas, né? Mas como não completou lá as balas, a criança entendeu apenas que era para dizer que ele estava contente, né? Porque ele ainda tinha ficado com 5 balas. É interessante, né? Como as crianças de hoje em dia, né? Elas são assim muito espertas, né? Bom, então o meu entendimento assim sobre gestão é uma questão, né? Eu vejo assim, o gestar uma escola, ela requer muita responsabilidade, porque é um cargo que requer muito da pessoa, né? Ela tem que estar realmente comprometida com essa escola. Ela tem que realmente buscar o bom funcionamento